Imagine um lugar conhecido como o berço da civilização. Uma terra antiga, onde nasceram as primeiras cidades, as primeiras leis e os primeiros deuses. Essa terra era a Mesopotâmia. Entre os rios Tigre e Eufrates surgiram os povos sumérios, e com eles nasceram histórias sobre seres poderosos, os misteriosos Anunnaki. Mas quem eram realmente esses seres? Criadores da humanidade? Deuses verdadeiros? Ou apenas mitos distorcidos pelo tempo? Hoje, vamos analisar, de forma cética e histórica, a verdadeira origem dos Anunnaki. Tudo começa há mais de 5.000 anos. A Mesopotâmia, localizada onde hoje é o Iraque, foi uma das regiões mais férteis do mundo antigo. Foi ali que surgiram as primeiras grandes cidades da história da humanidade. Os sumérios, o povo mais antigo dessa região, foram responsáveis por invenções fundamentais. Eles criaram a escrita cuneiforme, as leis escritas e um sistema social e religioso complexo. Mas talvez o aspecto mais intrigante da cultura suméria seja sua visão religiosa. Os sumérios acreditavam que o mundo era controlado por forças divinas. E entre essas forças estavam os Anunnaki. O nome Anunnaki significa os descendentes de An, ou os filhos do céu. Mas atenção, isso não significa os que vieram do espaço, como sugerem algumas teorias populares. Para os sumérios, Anunnaki eram divindades ligadas à terra, ao submundo e às forças da natureza. Eles eram literalmente os filhos do deus An. An era o deus do céu, considerado o pai supremo do panteão sumério. Dele nasceram outros deuses importantes, como Enlil, o deus do ar e das tempestades, governante da terra. Enki, deus das águas doces, da sabedoria e da criação. E Ninhursag, deusa da fertilidade e da vida. Esses deuses, juntos, formavam o Conselho dos Anunnaki. Eles tomavam decisões que afetavam o destino da humanidade e eram venerados através de rituais, oferendas e templos monumentais, como os famosos zigurates. Mas será que essas divindades realmente existiram? Ou tudo não passava de símbolos? Para entender isso, precisamos analisar como os sumérios criaram suas histórias. De acordo com as tabuletas sumérias mais antigas, no início do mundo havia apenas céu e terra. O deus An, representando o céu, e Ki, a deusa da terra. Da união entre An e Ki, nasceram outros deuses, entre eles Enlil. Enlil separou o céu da terra e passou a governar o mundo. Com o tempo, os deuses se cansaram de trabalhar para manter a ordem do mundo. Foi então que Enki e Ninhursag decidiram criar os humanos. Os seres humanos foram criados, segundo as lendas, para aliviar o trabalho dos deuses, para cuidar dos campos, manter os templos e garantir o equilíbrio do mundo. O conceito de criação da humanidade era simbólico, uma explicação religiosa sobre a origem do ser humano. Assim como muitas outras culturas da antiguidade também criaram suas histórias de origem. Mas então, por que tantos acreditam hoje que os Anunnaki seriam alienígenas? A resposta está no século XX. Foi nessa época que surgiu o autor Zecharia Sitchin. Sitchin reinterpretou os textos sumérios e alegou que os Anunnaki eram na verdade viajantes espaciais vindos de um planeta chamado Nibiru. Segundo ele, esses seres vieram à Terra em busca de ouro e criaram os seres humanos para trabalhar como escravos mineradores. Mas há um problema sério com essa teoria. Nenhuma das tabuletas sumérias, encontradas e estudadas por especialistas, contém qualquer referência a Nibiru como um planeta habitado, muito menos como origem dos Anunnaki. E os estudiosos apontam que Sitchin deturpou o significado de palavras antigas e até traduziu símbolos erroneamente, adaptando tudo à sua teoria. Mesmo assim, suas ideias se popularizaram. Por quê? Porque oferecem uma história fascinante.
É mais empolgante pensar que fomos criados por deuses astronautas do que aceitar a realidade, a lenta e complexa evolução da civilização humana. Além disso, teorias conspiratórias vendem livros e atraem milhões de visualizações. Mas a verdade histórica continua clara. Os Anunnaki foram parte de um sistema religioso, uma mitologia criada pelos sumérios para explicar os fenômenos naturais e a própria existência humana. Eles eram deuses da chuva, do céu, das águas, e os rituais feitos em seus templos eram parte de práticas espirituais. Os zigurates, essas grandes estruturas em degraus, eram templos de adoração e não bases de lançamento para naves espaciais. Muitas imagens associadas à tecnologia antiga, como as chamadas bolsas dos deuses ou figuras usando supostos capacetes, são mal interpretadas. Esses objetos eram instrumentos religiosos, e esses capacetes eram apenas coroas estilizadas, símbolos de poder divino. Nós olhamos para o passado com olhos modernos, e muitas vezes enxergamos tecnologia onde só havia rituais e símbolos religiosos. Mas isso não diminui a grandiosidade dessa história. Por contrário, a verdadeira história dos Sumérios e dos Anunnaki é ainda mais impressionante. Sem a necessidade de naves espaciais, sem engenharia genética alienígena, o que existiu foi a genialidade humana.